Apesar dos indicadores de que a retomada da economia segue a todo vapor, a percepção dos brasileiros continua embasada na desconfiança. Com a retração de 3,5% em 2015 e em 2016, mais de 12 milhões de pessoas ficaram sem emprego e muitos autônomos viram o próprio negócio ruir. No auge da crise, cerca de 207 mil lojas fecharam as portas em todo o país. Apesar do crescimento do PIB de 1% no ano passado, a dúvida de muitos brasileiros que perderam o emprego ou tiveram que fechar o empreendimento é a seguinte: eu devo voltar a arriscar todo o meu dinheiro no negócio próprio? Paulo Tenório, CEO da startup Tracto, ajuda pessoas a criar propostas comerciais e apresentações para empresas. Para ele, antes de pensar em dinheiro, é importante se dedicar ao próprio negócio. Muita gente imagina que o cara vai começar um negócio, tem que ter 100 mil reais, 200 mil reais. Na verdade, o primeiro passo ele é grátis. O segundo também, o terceiro também. Depois você vai encontrando formas de poder levantar capital para o negócio, atrair investimento, mas para isso você precisa se vender bem. Diante da crise, muita gente aproveitou as dificuldades para desenvolver bons negócios. É o caso da Nara Yachan, cofundadora da startup Cuponeria, que desenvolveu um formato de descontos por meio de cupons que já é forte em outros países para fazer sucesso no Brasil. Criar um negócio é sempre uma coisa totalmente incerta, tem muitos desafios e às vezes o momento ele pode não atrapalhar tanto a sua startup, basta você se adaptar a ele. Então a gente nunca sabe o que está por vir na economia, o que está para acontecer, mas coragem é sempre fundamental para qualquer empreendedor. Uma outra opção é o mundo dos games. Esse mercado, que na opinião de alguns envolve apenas jovens, movimentou 1 bilhão e 300 milhões de dólares só no ano passado. O Brasil é o principal mercado de jogos da América Latina. Na esteira desse crescimento, Juliana Heimbeck desenvolveu a startup Upbeat Games, que cria diversos jogos para smartphones e tablets. Ela explica o diferencial do mercado tecnológico. Que a primeira coisa é esse alcance que você tem de pessoas, né? Você colocando o jogo nessas plataformas, você tem o potencial de alcançar milhares de pessoas, assim como a gente conseguiu. E também diversificar um pouco, sair um pouco só do Brasil e poder internacionalizar mais o seu negócio. Então, a gente, por exemplo, tem jogadores no mundo todo, inclusive em nossos principais países, em termos de receita, nem é o Brasil, são outros países, né? Na América do Norte, Europa, enfim. E acho que isso é uma atratividade bem grande do mercado. Aliás, quando se fala em startups, é importante entender que não se trata apenas de empreendimentos ligados à tecnologia. É o que explica o diretor do Google Campus São Paulo, André Barrense. Tecnologia é um meio importante pelo qual as startups encontram a possibilidade de escalar. E aí, isso faz com que startups que usam tecnologia tenham tido crescimento muito grande nos últimos anos. Mas é claro que startup é apenas uma fase inicial de qualquer negócio até ele encontrar o seu ponto, né, de produto e mercado e encontrar, então, um caminho de crescimento. Para este ano, a expectativa de crescimento do PIB está perto de 3%. Dados do varejo também indicam melhora na situação e a inflação baixa continua favorecendo o poder de consumo das famílias. Agora é esperar que essa melhora econômica atinja de fato as casas e as mentes dos brasileiros. A reportagem do Matheus, ele fala em crescimento de 3%, mas a Folha de São Paulo traz hoje uma reportagem com alguns especialistas, professor Vila, dizendo que é possível que o Brasil cresça menos 2,5% nesse ano, justamente como consequência do mercado de trabalho informal, sem carteira assinada. Mais gente trabalhando, só que sem carteira, o que não dá segurança para as famílias voltarem a consumir com força e pode comprometer a retomada do crescimento no país nesse ano, professor. E contando que teremos um segundo semestre, provavelmente em meio a uma crise política, né? É o momento eleitoral, os 2 turnos de outubro, a campanha vai estar acesa e isso deve ter reflexos negativos sobre a recuperação econômica. Lembrando também, se Michel Temer for candidato à reeleição, o que ele disse na revista Isto É dessa semana, que saiu no final de semana, aí a recuperação econômica vai ser duramente atingida. Aí esse 2,5 era 3, agora 2,5, pode ser 1,5, porque ele não vai aprovar nada no Congresso. Porque os partidos terão seus candidatos, ele teria de ser candidato pelo MDB, evidentemente. Aí paralisia do Congresso, com reflexos negativos na economia. Então vamos esperar que ele não seja tão irresponsável além do que ele já foi. Vide Coronel Lima, vide Joesley, tudo aquilo que ele sabe.
né? Não preciso nem dizer, porque se ele tiver consciência, ele sabe o que ele fez e tal. Agora, aí vai ter reflexos também ruins. Agora, o bom dessa reportagem, inicialmente, é o desenvolvimento dessas empresas, desses empreendedores, e que é um grande mercado na área da tecnologia no Brasil, né? O Brasil, o que eu não entendo é como que os governos, as prefeituras, governos estaduais, especialmente o governo federal, não criem mecanismos permanentes de incentivo a esse desenvolvimento tecnológico. A incapacidade dos governos de entender a moderna economia assim, é inacreditável. Eles estão olhando para o passado. E o Brasil tem grandes empreendedores. Basta ver que verdadeiras revoluções no mundo tecnológico recente, ou nas redes sociais, por exemplo, o caso do Facebook, a participação de brasileiros, né? E por aí vai, né? Então, se incentivar. Agora, para incentivar, precisa também destravar a política tributária, que é um absurdo para criar uma empresa no Brasil. E todos falam, perceba na eleição, só que ninguém faz nada. Nós precisamos destravar a criação de empresas. Tem país que você cria uma empresa num dia, outros em 3. No Brasil é uma eternidade. E para fechar, é pior do que para abrir. É que a elite política do interior também é atrasada. Não é só a da grande república. Eu vou citar 2 exemplos. Os lixões do interior, já há tecnologia, porque aquilo tudo é matéria-prima. Sim. Já há tecnologia para transformar o lixão em matéria-prima e grande produção, inclusive de energia. Claro. E a iluminação pública com as LEDs, quer dizer, não chegou ainda nas cidades do interior. A gente precisa quebrar essa estrutura antiga. Agora, o Brasil tem um Brasil que o Brasil não conhece, que é o Brasil que dá certo. O Brasil do agronegócio. Eu vi em Lucas do Rio Verde coisas que me impressionaram em termos de progresso econômico, de organização de vida municipal, de escolas, de defesa do meio ambiente, viu? Coisas assim impressionantes. Quer dizer, e esse Brasil, o Brasil não conhece.